Vamos lá. Então, pessoal, essa disciplina, esse capítulo, ele é bem conceitual, tá? Então, é um pouquinho daquelas noções aí de metrologia e aqueles, na realidade, isso aí é tirado daquele vocabulário de metrologia, tá? São os termos técnicos que eles usam. Então, é conhecer os processos relativos à medição, o processo de medição, e conhecer as características metrológicas dos instrumentos e suas relações com o processo de medição. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, na primeira parte aí, no capítulo 4, que a gente viu, auxiliou na especificação das características físicas do instrumento, tá certo? Como os parâmetros de medição. Agora a gente vai ver as características do erro, tá certo? Então, é só praticamente os termos técnicos dos erros, tá? Então, nesse caso, a gente pode verificar que dois instrumentos poderão ser parecidos e, por exemplo, estar medindo a mesma coisa, tá? Mas ele pode possuir desempenho e preços diferentes. Por exemplo, um multímetro de laboratório que é muito mais preciso é muito mais caro do que o multímetro que a gente usa no dia a dia, tá? E os dois medem corrente elétrica, tensão elétrica, tá? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, a gente vai conhecer o erro e a precisão do instrumento, que são conceitos que, assim, são importantes na automação industrial. Então, primeiro é o erro de medição, tá certo? Uma vez que o valor verdadeiro não pode ser determinado, utiliza-se na prática um valor convencional, tá certo? Então, a gente usa um valor de referência, entendeu? Que nem eu falei para vocês. Sempre tem que ter uma referência de um número, né? Quando for necessário distinguir o erro, né, vai ter o erro relativo, né, e o erro absoluto de uma medição, tá certo? Esse termo também não deve ser confundido com o valor absoluto do erro, que é o valor em módulo, né? Por exemplo, se for mais ou menos 5, é 5, tá? Então, esse é o valor do erro absoluto, valor absoluto. Então, o valor de uma grandeza é a expressão, né? Uma expressão que a gente viu da grandeza, com uma unidade e o seu índice multiplicativo do número. Então, por exemplo, massa do corpo, 0,152 quilogramas, né? Então, tem o K, o valor, o símbolo e a grandeza. Os outros aí a gente já conhece. Então, o valor de uma grandeza pode ser positivo, negativo ou nulo. O valor da grandeza pode ser expresso por mais de uma maneira, né? A gente tem valores adimensionais, por exemplo, o ângulo é adimensional, né? Então, é expresso só por números. Então, a grandeza que não puder ser expressa por uma unidade de medida multiplicada por um número, pode ser expressa por meio de uma escala de referência convencional, tá certo? Ou um procedimento de medição, ou ambos, ou os dois. Por exemplo, né? Então, valor verdadeiro de uma grandeza é o valor consistente, né, com a definição da grandeza específica. É o valor que seria obtido com a medição perfeita, tá certo? O valor verdadeiro são, por natureza, indeterminados, tá certo? Então, valor convencional de uma grandeza vai ser o valor atribuído à grandeza e aceito, às vezes, por convenção, né, tendo como a incerteza apropriada dada por uma finalidade. Por exemplo, o número de Avogadro, né, essa constante aí, certo? A permissividade elétrica, a permeabilidade magnética. Então, tem vários, vocês podem consultar aqui na Wikipedia, aqui tem várias constantes que são definidas, tá certo? Então, é um valor verdadeiro convencional. Foi utilizado um número para definir uma grandeza, tá certo? Então, é convencionado. Erro sistemático. Esse erro é um erro médio, tá? Que seria a média resultante de um infinito número de medições. Por exemplo, tira 10 medições do diâmetro de uma esfera, tá certo? Ele vai apresentar, se a gente medir com um micrômetro, né? Ele vai apresentar variações aí na terceira casa, né? Então, um erro sistemático seria o quê? Uma média, né, dessas infinitas medições aí. Aqui a gente até viu um exemplo, acho que no capítulo anterior aí. Então, se erro sistemático é igual ao erro menos o erro aleatório. O erro aleatório que estaria fora dessa faixa de medição. Tá certo? Então, analogamente ao valor verdadeiro, eu tenho um erro sistemático e suas causas que não podem ser completamente conhecidas. Tá certo? Então, correção. Correção vai ser o valor que vai ser somado ao valor de uma medição para compensar esse erro sistemático.
tá certo? Então, se, por exemplo, a medida chega a 9,80665, tá? E tem um erro por exemplo, 0,1 percentual, então eu vou ter que ter um número para corrigir aquele valor, tá? Por exemplo, para arredondar para 10, tá? Eu estou fazendo uma correção, tá certo? Então, tendência de um instrumento de medição, o erro sistemático da indicação do instrumento de medição, tá certo? Então, a tendência de um instrumento de medição é normalmente estimada pela média dos erros de indicação do número, tá? Em medições repetidas, tá certo? Então, é quanto que vai dar na última casa, a diferença das últimas casas lá, tá ok? Fator de correção, já sei, 1 é adicionado, esse aqui é multiplicado, tá? Então, você multiplica lá 1,0,001 para você conseguir corrigir o número lá, tá certo? Por exemplo, tem instrumento de medição que ele tem um potenciômetro, tá? Que ele vai ajustar, que ele tem o próprio, ele tem um ajuste. Então, por exemplo, tem um decibelímetro, tá? Que ele tem uma indicação de 94 decibéis. Então, quando eu aperto o botão de teste lá, se eu não estiver dando o valor, eu vou ter que ter um fator multiplicativo. Então, eu vou lá, faço um ajuste com o potenciômetro e consigo acertar, corrigir o erro da calibração do aparelho, entendeu? Isso é só um exemplo para vocês, tá? Então, é tipo fator de correção. Alguma coisa que multiplica o valor para chegar no valor mais exato que eu quero, tá? Então, a repetitividade aqui dos resultados das medições vai ser o grau de concordância dos resultados das medições sucessivas de uma mesma grandeza, tá certo? Sobre as mesmas condições de medição. Então, assim, tipo, em laboratório, na mesma condição de pressão, temperatura, umidade, sei lá, várias grandezas, ela vai se repetir, tá? Vai repetir o valor. Então, aí tem, né? Condições de repetitividade incluem mesmo procedimento de medição. Então, é feito, tem uma norma ABNT para fazer, mesmo observador, mesmo instrumento, usado nas mesmas condições, mesmo local, a repetição em curto tempo, tá? Tem empresas exclusivas aí que fazem só calibração de instrumento, entendeu? Eles dão até termos de garantia, prazo de garantia, tá? Então, esses termos aqui que eles usam, aqui, que a gente está vendo aqui, é só mais para ver essa parte de calibração de instrumento, tá certo? Então, a repetitividade do instrumento de medição é a aptidão do instrumento de medir condições muito próximas e repetidas de uma mesma grandeza, sobre as mesmas condições de medição. Então, assim, eu vou usar um instrumento, né, um multímetro lá, que ele vai funcionar do mesmo jeito, né, e vai ter uma precisão muito próxima da verdadeira, né, estando sob as mesmas condições, né, redução mínima aí das variações devidas do observador, mesmo procedimento de medição, mesmo observador, mesmos equipamentos, das mesmas condições, tá? Se, por exemplo, se o instrumento é analógico, né, de ponteiro, aí a redução mínima das variações devido ao observador, conforme o cara olha lá, né, então vai ter a imprecisão de leitura do operador. Então, a calibração ou aferição, né? A aferição, na realidade, é a verificação de quanto, né? Vai ser o conjunto de operações que estabelece sob condições específicas, e algumas tem norma, tudo, né? Como eu falei para vocês, entre os valores indicados por instrumento de medição. Então, a aferição vai verificar essa diferença e a calibração vai ajustar os valores para valores padrões, tá certo? Aí, quem quiser ver mais essa parte de calibração, tá? Mas quem vai trabalhar em laboratório, com instrumento, esse tipo de coisa aí, pode entrar nesse grupo calibração aí, e vai ter mais informações aí, tá? Então, o resultado de uma calibração permite o estabelecimento de valores, né, com uma determinação de correções a serem aplicadas, tá certo? A calibração pode até a substituição de algumas peças, de alguma parte do próprio instrumento, né? Uma calibração pode determinar outras propriedades metrológicas com efeito de grandezas de influência, tá? Então, por exemplo, uma outra grandeza está influenciando, a umidade está influenciando na medição sei lá, da temperatura. Então, o
O resultado de uma calibração pode ser registrado em um documento denominado certidão de calibração, né, ou relatório. Então, agora que a gente falou mais sobre todos os conceitos de metrologia, calibração, exatidão, erro sistemático, tá certo? Erro relativo, absoluto, todas aquelas variações que são usadas, que são termos usados para calibração do instrumento. Agora a gente vai conhecer alguns conceitos aqui, tá, dos instrumentos. Aí entra um pouquinho da parte de cálculo. Então, o que é a sensibilidade do instrumento? É o ganho do instrumento, tá certo? É a variação da resposta do instrumento medida dividido pelo correspondente variação de estímulo. Então, na realidade, é o quê? O span de saída pela span de entrada. O que é a saída? É a grandeza que a gente quer. Por exemplo, se eu falar um termômetro de vidro, ele vai medir de 0 a 100 graus. Então, esse aqui é a saída. Então, o que é o span de saída? 100 menos 0. E ele possui uma escala de 20 centímetros. Então, é a entrada, a saída é a medida, a quantidade de centímetros vai equivaler à quantidade de graus Celsius. Então, por exemplo, se eu tenho 20 centímetros para 100 graus Celsius, a cada 0,2 centímetros eu vou ter 1 grau, certo? 0,2 centímetros eu tenho 1 grau. Se eu pegar aqui, se eu pegar 0,2, se eu pegar 1 centímetro, quanto que vai variar aqui? Por exemplo, se tiver 1 centímetro, qual vai ser a graduação da saída? Se eu pegar 0,2 vezes 5, certo? Vai dar quanto? 0,2 vezes 5 vai dar 1, né? Então, por exemplo, 5, né? 0,2 vai dar 5 graus. Então, 1 centímetro vai equivaler, né, a 5 graus. Então, se ele andar 1 centímetro na escala aqui do instrumento, ele vai equivaler, tá certo? 5 centímetros 1 centímetro vai equivaler a 5 graus. Então, o ganho, o que é? É o ganho do aparelho. O quanto eu tenho de saída dividido pela entrada. Tá certo? Então, a gente chama de sensibilidade do instrumento. Esterese. Esterese é mais ou menos que nem o conceito do transformador lá. Ele tem aquela esterese da curva do campo magnético. Esterese é a diferença medida, né, da leitura de uma grandeza quando ela é atingida por valores crescentes e decrescentes. O que acontece com esse termômetro aqui, ou com esse termostato, ou com esse, sei lá, instrumento de medição termopar, pode ser qualquer instrumento aqui. Quando eu estou medindo ele na subida, ele vai por uma curva, certo? Quando ele começa a perder temperatura, ele desce por outra. Ele não desce na mesma linha, tá? Se ele fosse linear, ele ia ser uma reta, ia subir, ia descer por a mesma linha. O que acontece? Ele sobe por uma linha, tá certo? E desce por outra. É isso que a gente chama de esterese. Ele vai ter valores diferentes para a parte crescente e decrescente, tá certo? Então, aqui a corrente ela varia, por isso que ela tem essa curva aqui, tá certo? Pessoal, se tiver dúvidas, interrompe e a gente tira dúvida. Pode fazer perguntas aí no meio, não tem problema. Exatidão da medida, né? É o grau de concordância entre o resultado de uma medição e um valor verdadeiro do mensurando. Então, a exatidão é um conceito qualitativo, né? O termo precisão não deve ser utilizado como exatidão, certo? Então, a exatidão é quanto mais próximo ele chega do valor verdadeiro, tá certo? Por exemplo, se um multímetro medir a medição exata for 10 volts, ele medir 9,999, tá? Ele está com um grau de concordância muito próximo do valor verdadeiro da medida, certo? Então, a exatidão dele é alta, tá certo? Então, a exatidão do instrumento de medição é a aptidão do instrumento para ele medir valor muito próximo ao verdadeiro, tá certo? Então, vamos ver o conceito de exatidão aqui, tá? Então, é um exemplo matemático aqui para vocês.
Então, considere a calibração, sua calibração linear, tá certo? Vamos ver um termômetro, um transdutor aqui transdutor de temperatura para corrente elétrica. Ele vai transformar essa medida de temperatura, essa faixa de temperatura de 35 a 100 graus Celsius, tá certo? Em 4 a 20 miliamperes. Então, eu vou medir temperatura e vai sair corrente elétrica aqui, tá certo? Então, a exatidão pode ser apresentada de 3 formas. Percentual do fundo de escala. O que é o fundo de escala? É a última medida, né? 100 graus. Percentual do span. O que é o span? Lembra do span lá, a medida lá? É o valor superior menos o valor inferior. Então, o span, 100 menos 75 vai dar 25, certo? E eu tenho uma terceira medida, que é o percentual do valor absoluto. O que é o valor absoluto? O valor que está sendo medido nesse momento, certo? Então, para a gente ilustrar o tipo de erro, para mim dizer lá do instrumento quanto que ele mede, eu vou dar um exemplo para vocês, de uma leitura de 85 graus, tá certo? Para cada tipo de erro. Então, se eu chegar e falar, olha, eu vou comprar um instrumento, tá? Com essas características, a entrada de 75 a 100, certo? Então, ele vai ter um span de 25. Então, se eu falar, se o percentual do fundo de escala for 1%, 1% do fundo de escala é 1% de 100, que é o valor 100 graus aqui. Então, 1% de 100 é 1. Então, a medida vai ser o quê? 85 mais o erro de mais ou menos 1. Tá certo? Deixa eu ver se tem uma pergunta aí. Não? Vamos lá. Se eu falar que tem o percentual do span, então 85 mais ou menos. Se eu falar que é 1% do span, então é 1% de 25. Então, vou falar que meu instrumento ele mede 85 mais ou menos com erro de 0,25 graus Celsius. Tá certo? E se eu falar que o erro dele, o percentual de calibração dele é percentual do valor absoluto, então, e que é 1% também. Então, eu vou pegar o 0,01, que é 1%, vezes 85. Então, nesse caso, o meu instrumento ele lê valor de 85 graus, mais ou menos 0,85 de erro. Tá certo? Então, conforme for a descrição do instrumento, eu vou saber quanto de erro eu vou ter. Tá certo? Aí vai ser a exatidão do meu instrumento. Tudo bem? A classe de exatidão. Essa classe de exatidão, pessoal, nada mais é que eu classifico instrumento tipo classe A, classe B, classe C, classe 1, classe 2, classe 3. Na verdade, eu ponho várias faixas de erros. Eu vou ter várias faixas de erros. Por exemplo, se é classe A, por exemplo, o erro é bem baixo. Classe B, o erro é um pouquinho mais alto. Classe C, classe E, é a classe lá, tipo, um erro maior que eu tenho, tá certo? Então, a exatidão baixa. Às vezes você tem um instrumento lá para medir nível lá que você não precisa de precisão. Então você pode ter uma classe, tá? Uma trena. Ela não tem uma classe de precisão de medida para medir que nem um paquímetro, entendeu? Então a classe de precisão do paquímetro vai ser muito maior, vai estar numa classe diferente de uma trena, tá certo? Então ajuste de uma operação ajuste de instrumento de medição é a operação destinada a fazer com que o instrumento de medição tenha desempenho compatível com o seu uso, certo? Então, se a classe 2, ele tem que funcionar dentro daquela faixa, de 1% de erro, de 5, seja 5%, 2%, ela tem que estar trabalhando dentro da sua faixa de erro. Ah, professor, eu quero que um aparelho que tem 10% de taxa de faixa de erro, ele trabalha com 1%. Não foi, ele foi comprado para ter um erro de 10%. Então, ele tem que trabalhar na faixa dele. Você não pode querer um melhor desempenho do que o instrumento foi concebido para isso, certo? Repetitividade, né? Repetibilidade. Vai ser a capacidade de reprodução, né? Da indicação ou transmissão ao se medir repetidamente vários valores idênticos da medida variável medida, nas mesmas condições de operação e no mesmo sentido de variação. Então, a repetibilidade
é expressa em porcentagem de alcance, seria do spam. Tá certo? Então aí tem mais informações aí todos esses termos aí foi tirado desse vocabulário internacional de termos fundamentais e gerais da meteorologia. Vinho da meteorologia. Tá certo? Vocabulário internacional da meteorologia. Essa é mais a parte conceitual. Tudo bem, pessoal? Perguntas?